E valendo. Opa, e aí galera da comunidade Software Craftsmanship Community, Brasília inclusive, né, mas tá meio que BR já, né, Gabriel? A gente já tá já internacionalizado, internacionalizado no Brasil. Fala, Gabriel, e aí? Opa, tudo bom? Bom. Bem-vindo a todos aí que estão vendo aí também, né, da comunidade, né, como o nosso querido amigo Darley aí falou. Pode crer. É isso aí, então, hoje a gente vai estar falando aqui um pouco de um projeto que a gente está fazendo, que é de autenticação e autorização, correto, Gabriel? Isso. Pode crer. Então, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar, instalar as paradas, o projeto ele é feito em Rust e Vue, acho que Next, né, tipo que é o equivalente do Next para o ecossistema Vue. Boa, e aí a gente vai mostrar como instalar as paradas, como rodar, como testar. Como o projeto já tá andando, né, eu vou até colocar aqui. Não sei de onde. Aqui, boa. Eu vou ter que botar isso aqui. Fechou aqui. Boa. Então, como o projeto já está andando, a gente tem um PR aberto. Aí, como a gente tem um PR aberto, que é na fase 4, a gente tinha combinado 5 fases. E como a gente está na fase 4, a gente vai primeiro fazer o quê? A gente vai rodar o projeto de acordo com o README. Opa, eu tô tendo retorno, Gabriel. Tá tendo? Pô, não sei porquê, mas tá tendo retorno. Boa, aí a gente vai rodar o projeto de acordo com o README, ver se esse README funciona para alguma coisa, ver se a gente consegue tipo, emular o projeto e ver se está tudo certo. Esse é o primeiro passo. E aí o segundo passo seria a gente fazer o review desse PR. Testar se ele está funcionando, testar se ele está entregando o que deveria entregar e entender o estado do projeto. Seria mais ou menos essa vibe. E aí para isso a gente vai fazer um pair programming. E então é isso. Partiu? Partiu, bora. Então, fechou. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu acho que eu posso começar fazendo o clone do projeto. Acho que é o primeiro passo. Vamos lá, abrir aqui Ctrl Alt T, abrir no terminal. Vamos dar um Ctrl Shift mais aqui para dar um zoom aí para a galera ver de casa. Entrar aqui no repositório Git, no diretório Git. Vamos criar aqui o diretório para a empresa. E dar um clone. Boa, então, aí a gente abre o code, né, para ver o código e a gente começa no README, padrão. Vou abrir aqui o preview do README, vou dar um Ctrl B para fechar aqui o lateral. Aqui a gente consegue ver que tipo, é um projeto que deveria ser production ready, né, com o Auth 2 e com o OpenID, né, que é eu não se lembra, é o CIP, né, ou alguma coisa assim, que ele foi construído no Rust. E a gente vai, tipo, ele é preparado para poder fazer autorização e autenticação em qualquer ambiente empresarial. E aí a gente segue alguns requests for comment e tal. Tipo assim, se vocês quiserem pode pesquisar mais a fundo sobre isso. Mas é isso. Aí a gente vai ter, tipo, o fluxo de autorização que é usando o PKCE, que é o Proof Key of Code Exchange. Que é pra gente ter certeza que quem foi lá, que fazer a requisição ou pedir autorização é a mesma pessoa que vai receber, ela vai verificar esse código, tipo, para ver se quem está retornando não seria um outro terceiro. Então, é um fator de segurança. Ele é multi-tenant também, a gente tem o token JWT padrão, a gente vai ter o RBAC, né, que é o Role Based Access Control, que é para a gente poder tipo, definir os conjuntos, né, de autorização ou de papéis para cada um. E é isso. Não vamos entrar muito a fundo, mas aí também teria um API que é Authentication também. Mas, no geral, não vamos entrar muito a fundo não, quando a gente estiver testando a gente vê. E aí tem aqui ó, o OIDC, né? OpenID Identity Provider. Esse OIDC aqui a gente pode até dar uma pesquisadinha rápida. Opa, não deu, né? OIDC. Authentication. É o OpenID Connect, é isso mesmo, o OpenID Connect. É um protocolo de autenticação de identidade construído no framework Auth 2.0. Ele vai permitir que os aplicativos verifiquem a identidade de um usuário por meio de um provedor de identidade externo, como o Google Microsoft, simplificando o processo de login e aumentando a segurança através de tokens, JWT, que são Web Tokens, né, amplamente utilizado em Sync Sign-On. Então aqui seria porque a gente vai querer fazer a gente vai querer conectar com a Microsoft, com a Google, enfim. E a gente também vai querer disponibilizar o nosso como SSO, né, Single Sign-On, para outros provedores, para outras plataformas. Então seria mais ou menos essa vibe. A gente tem alguns
alguns endpoints aqui padrão, como well-knowns. O well-known, na verdade, de acordo com os mais novos request for comment, eles não é mais para ser utilizado, mas a gente está usando para ter uma, como é que eles chamam? Como é que é? Fitting, para tipo continuar funcionando, sabe, com o que funcionava antes. Não lembro exatamente, inclusive os agentes de código adoram fazer isso, né? Falei, Gabriel, que é tipo fazer a parada aqui do jeito que continuar funcionando com o que estava acontecendo antes, mais ou menos essa vibe. É por isso que a gente tomou essa decisão. Aí eu esqueci o nome, mas é retro alguma coisa, retro backward alguma coisa. Mas enfim, boa, fechou. Aí a gente tem algumas security features aqui, né? O PKCE, beleza, de acordo com o Request for Comment 7636. A gente vai ter o JWT Signing, de acordo com outro Request for Comment. A gente vai ter o Password Hashing, que é de acordo com as recomendações do OASP, né? O OASP são os 10 mais... é uma organização, na verdade, né? O OASP é uma organização que eles dizem quais são as ameaças, né? Então o OASP Foundation aqui... Já é padronizado, né? Então já é padronizado os padrões de segurança. É meio que isso? Isso, eles meio que acompanham quais são as ameaças, eles acompanham o que é, tipo, o que está mais em voga, por exemplo, a gente tem aqui que o Script Injection é um dos que mais a galera tá usando, ou até o SQL Injection, ou até mesmo, tipo, a questão do token, mudança de token. Aí você verifica aqui e você entende, ó, o Open Worldwide Application Security Project é uma fundação de não lucro, né, que não visa o lucro, dedicada a melhorar a segurança de software. Aí o que seria isso, né? Tipo, aí se a gente vem aqui no site do OASP, boa, vamos ver aqui o que ele vai dizer. A gente deveria ter um about aqui, o about. Aí ele é o quê? É tipo, qual é a visão dele? É tipo, sem mais software inseguro, né? Então ele vai ser tipo uma comunidade aberta que vai empoderar, tipo, e melhorar a segurança do software através de educação, algumas ferramentas e a colaboração. E aí ele vai ter uma lista, né, que seria o top 10 do OASP. Aí a gente pode, tipo assim, por exemplo, top 10 OASP. E aí a gente consegue, tipo, por exemplo, saber qual é... Olha lá, inclusive ele deu um sumáriozinho aqui, ó, um resumozinho. Então aqui, o top 10 é o quê? É uma parada crucial, né, uma documentação crucial de você, tipo, saber, né, de você ter uma awareness, uma noção do que é, quais são os riscos, os 10 maiores riscos de segurança para as aplicações web. Então é mais ou menos essa vibe. Ele vai, tipo, te dizer quais são os 10 principais, mas ele também vai te dizer os outros, né? Aí tem aqui, ó, Broken Access Control, Cryptographic Failures, Injections, Insecure Design, tem vários aqui. Então aqui o nosso aqui seria o Password Hashing, que seria uma recomendação do OASP, da fundação. Ou seja, os caras manjam de segurança. A gente vai lá e obedece. Essa é a vibe. Enfim, aí tem aqui também SSRF, né, que eu acho que é Cross Section Request Forgery, também, para a questão de submits, e o Multitenant, né, para a gente conseguir isolar por companhia que for usar a nossa aplicação. Pô, aí, Setup and Run. Viu aí, Gabriel? Tá aqui, Setup and Run. Então, já podemos começar por aqui mesmo. Já fizemos o clone, já entramos aqui no Curupira. Aqui a gente tem que gerar uma chave, né, uma sessão, para a gente colocar na nossa sessão. Então, já vamos fazer isso aqui. Boa, gerada. Vamos dar um copy. E aí vamos criar o nosso .env. Aí aqui a gente provavelmente... Eu vou abrir aqui no Vim, né, só para não ter que abrir aqui no... Se bem que também não tem problema, né? Eu acho que facilita. Vamos abrir aqui o .env. Só que vamos jogar pro lado de cá. Ctrl B. Fechou. Boa, vamos lá. Então ele está dizendo o quê? Para a gente tem que inicializar o banco de dados. Para isso eu preciso ter o Docker. O que eu não tenho. O Docker. É isso. Não tenho Docker. Então já começamos aí, hein, Gabriel? Sem Docker para vocês, galera. E não é algo assim também tão rápido e banal de fazer, mas vamos lá, né? Docker install. Instalar o Docker para o Ubuntu, perfeito. Vamos instalar o Docker para o Ubuntu. Está dizendo que precisa ter um Ubuntu de alguma dessas versões. A gente vai ter esse aqui, ó, o 24.04, provavelmente.
Instalar as versões antigas que a gente não tem. Os métodos de instalação, que é instalar o desktop, Docker Desktop. Definitivamente a melhor solução, na minha visão. Instalar o Docker Desktop vai ser a melhor solução pra gente aqui, usando o Ubuntu. Perfeito, aí ó. Ter certeza que tem o GNOME Terminal, eu já tenho, cara, o GNOME Terminal, muito obrigado. Instalar o Docker Desktop, instalar usando apt e o dep packages. Instalar o apt, eu acho que eu vou instalar usando o apt mesmo, né? Usando o dep seria bem mais fácil, mas vamos lá, usando o apt. Ctrl Shift V, centro D, dá vontade. O que ele está fazendo aqui? Ele dá um update, né? Isso aqui é um comentário. Dá um update nos nossos pacotes. Ele vai instalar os certificados, biblioteca, vamos dizer assim, né? Utilitário de certificados, que é o Certificate Authority Certificates, né? Tipo, provavelmente para lidar com os certificados aqui do Docker. O CUR, para poder fazer acessos e requisições, tipo, na internet. Boa. E isso aqui, Gabriel? O que isso aqui faz, mano? Isso aqui é canseiro, hein? Aparentemente, tipo, ele instala, né? Alguma tipo de chave, parada assim. Pois é. E aí ele dá esse 0755 aqui, as permissões que ele tem, né? Eu acho que seria 0 não sei, aqui seria qualquer um pode, tipo, ler, provavelmente. Alguns podem, o grupo pode, tipo, ler e editar, não sei. E o outro aqui seria, tipo, público. Aí eu não sei. Mas enfim, instalação aqui dos keywords, aparentemente. Ele vai pegar aqui, ó, no download, ele vai, tipo, usar o cur para poder fazer o download dessa parada. Ele vai criar o menos O aqui, provavelmente é o nome do objeto. Aí ele vai criar aqui no /etc apt keyring docker. E aí depois ele vai instalar usando chmod com A mais R. Eu acho que aqui eu não sei. A, provavelmente tudo, não sei. E R seria leitura. Algo do tipo. A gente poderia ver isso a fundo, mas eu acho que não é o nosso objetivo aqui, né? E aí ele vai dar um T e tal, vai colocar nos sources o Docker, no caso. Que é pra quê? Pra gente saber onde buscar. Então, quando a gente quiser, tipo, pegar ou atualizar qualquer pacote lá do Docker, a gente vai, tipo, ter uma fonte, né? O source, por isso que é sources. Porque é a fonte do apt. E aí ele vai lá e descobre. Aí ele vai criar um arquivo. Você consegue ver que a gente tem aqui, ó. End of file e end of file. Então, é o começo e o fim aqui do arquivo. E aí ele vai gerar esse arquivo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu vou até colocar a senha, que eu já deveria ter colocado, inclusive. Mas aí quando eu vier e abrir aqui um novo, a gente pode pegar esse caminho aqui, ó, por exemplo, e dar um catch. Aí vocês vão ver que, tipo, igual tá aqui. Tipo, exatamente esse arquivo aqui, ó. Então a gente pode dar um cat no caminho. Olha aí, ó, viu? Exatamente o que tava lá, ó. Então ele só criou o arquivo. E aí agora que ele criou o arquivo, aí é isso basicamente, aí ele dá um update. Deu um update, aí agora provavelmente a gente vai ter que fazer a instalação. Aí para instalar é só usar aqui o comando que eles deram. Deixa eu ver, tem que botar assim. Olha, ele perguntou se eu quero instalar tudo, sim, instala, mete bala. Basicamente o que ele vai instalar aqui é o Docker, Community Edition ACLI, né, Command Line Interface, vai colocar aqui um utilitário de serviço, provavelmente para inicializar toda vez container RD, Docker BuildX plugin e o Compose plugin, perfeito, vai instalar tudo, vai ser maravilhoso aqui. Até que é rápido, né, antigamente era mais difícil, mano, olha aí, ó, tá funcionando, antigamente era canseiro instalar o Docker, tipo assim, não era tão canseiro assim, mas, pô, era uma canseirazinha padrão. Olha, já tá funcionando já. Não, ele não encontrou a imagem do Hello World, mas aí agora ele vai pegar na net e vai rodar. Pronto, pô, foi de boa, né, Gabriel? Falei. Porra, pensei que ia ser mais canseiro, né? Bora lá então, galera, é isso aí. Se já funcionou, a gente não reclama não, a gente segue em frente. Então vamos rodar aqui o banco. Uma das coisas que a gente tem que instalar aqui, que com certeza vai ser o cargo, né? Tipo, aqui nem diz, tipo assim, ele nem fala, opa, instale o cargo. Ah, ele disse aqui, pré-requisito, ó, tem que ter o postdegree, que vai ser no doc, ou seja, a gente já tem o doc, a gente já tem o git, então ficou faltando o cargo, né? O Rust aqui. Então bora lá. A gente vai subir aqui o... Opa, deu uma permissão denied. Boa. Isso aqui é importante. Por quê? Porque para eu poder rodar, tipo, as paradas, eu preciso adicionar, tem umas etapas aqui no Docker, que é a etapa de pós-instalação. Eu preciso colocar o meu usuário no grupo Docker. Então, eu vou ter que vir aqui e seguir as etapas de pós-instalação.
E aí eu vou ter que adicionar o meu, aqui ó, Pause Installation Steps for Linux, que é adicionar o meu usuário no grupo. Olha, ó, exatamente, ó. Vamos ver o que ele diz aqui, ó, tipo, são alguns procedimentos de pós-instalação que são opcionais, né, mas assim, para facilitar a nossa vida, com certeza não vai ser opcional. Vamos lá. A gente vai ter que criar o Docker Group, então a gente vai criar o grupo do Docker. Já está criado, né, por causa do script. Aí a gente vai adicionar aqui, ó, a gente vai dar um append no grupo Docker, o nosso usuário atual. Então é isso que a gente precisa fazer, ó. Pronto, agora eu pertenço ao grupo Docker também. E aí ele diz que eu vou ter que fazer um logout. É isso. Vamos voltar aqui então pro nosso rolê. E a gente só usa o sudo mesmo, se não estiver funcionando, é isso, é a vida. Boa. Tá me ouvindo de boa, Gabriel? Tô. Boa. Então bora lá. Então a gente tem que usar isso aqui, né? Só que tipo, aqui tá dizendo pra não usar... Pra usar sem o sudo. Aí sem o sudo... Olha aí, sem o sudo deu certo, ó. Porque a gente adicionou no grupo. Então funcionou, é isso. Mas eu tive que resetar a máquina mesmo, tá bom? Só pra avisar. É isso, deu um pull complete, deu um digest aqui, image, post-degree, Eu acho que é isso, tá rodando. Docker ps-a, a gente consegue ver, boa, a gente consegue ver aqui que do post-degree 15, ele tá, ó, foi criado, alguns, deixa eu ampliar pra cá e subir pra cá um pouco, boa, pra deixar mais visível aí pra todo mundo de casa. É isso, ele tá criado e ele tá up. Pronto, então a gente teria acesso, né? Aí pra isso, pra gente verificar o acesso, a gente teria que ter o dbeaver, né? Mas, no entanto, vamos lá. Quando a gente precisar, a gente vê isso. É isso, galera. Então, aqui a gente já rodou o Docker. Não sei quando parou de gravar, mas a gente já rodou o Docker tá rodando, tá funcionando de boa, depois de fazer o restart, né? E aí agora a gente precisa, tipo, instalar depois que a gente rodou, né, o post-degree, agora a gente precisa instalar o cargo, né, para poder fazer a instalação dos pacotes. Então agora é o que a gente está fazendo. Instalando o cargo para poder rodar as paradas do Rust. Então aqui ele me deu isso aqui pra gente. Ele está fazendo o quê? Ele está pegando um script aí e vai rodar ele com um shell. E é isso. Então isso aqui vai fazer o download, instalar o compilador oficial e tal, e o gerenciador de pacotes, que é o cargo, né? Boa, ele vai tipo criar o Rust App na nossa home. A gente pode modificar depois. Ele também vai criar o ponto cargo também. E depois a gente pode modificar também a variável de ambiente. Perfeito. Então ele está dizendo aqui, ó, o cargo, que é o gerenciador de pacote, o Rust-C, que é o compilador, e o Rust App, que eu não sei o que seria o Rust App, Gabriel. Esse é o compilador, esse aqui é o gerenciador de pacote, esse aqui é o quê? É o que roda as paradas? Deve ser, não? Talvez é up, né? Se for pensar ser um pouco intuitivo, deve ser uma coisa assim. É, exatamente. Vamos lá, Rust App versus Rust-C. Um é o compilador e o outro é... Ó, o Rust App ele vai gerenciar todas as toolchains, né, as ferramentas, instalando as versões do Rust-C, do cargo e todos aqui, ó, oficial ali, ó. Oficial, instalador e Toolchain Manager for Rust. Boa. O gerenciador das ferramentas, né, da cadeia das paradas do Rust, tipo, ou seja, tudo relacionado ao Rust. Então ele foi feito para instalar, atualizar e gerenciar as múltiplas versões do compilador e das suas ferramentas, né, das suas tools. Boa, entendido. Então é isso que ele vai instalar. E aí ele vai instalar tudo em .cargo/bin. E aí ele vai criar, tipo, ele vai adicionar nos paths algumas paradas de acordo com o ambiente, né? No profile ele vai adicionar no profile, no bash rc e no zshenv também, que seria o zsh, né? Que é o que a gente está usando aqui, inclusive. Beleza, é isso. E aí você vai poder instalar a qualquer momento também usando o Rust Up Self Uninstall, ou seja, pedir para ele mesmo se desinstalar. Isso aí, galera, as facilidades do Rust. Então aqui eu vou meter né, claro. Vamos continuar com a instalação padrão. E aí ele vai instalar aí a parada tudo, rapidinho, instala inclusive. Na teoria, tipo, como o Debian já está usando o Rust, talvez em algum pouco tempo o Rust já vai começar a vir por padrão. Talvez não o Rust App, mas algum jeito de rodar Rust. Eu acho, assim, eu diria. Mas não tenho certeza. Nunca se sabe. Mas boa, aí ele instalou o cargo, o clip, Rust Docs. Tem alguma linguagem que já vem assim direto no Linux?
Você já vem com o GCC padrão, né? Tipo, por exemplo, ó, o GCC eu nunca instalei aqui. Eu não sei se o compilador vai ter, né? Mas a Aham. gente tem muito. Aí, ó, viu? O GCC. O GCC é um Ah, deles. É o compilador já padrão do Linux, porque tudo é feito em C, né? Então já vem com o uhum. GCC. Eu acho que o Ah, GDB, por exemplo, que seria o GNU, o Debugger e tal, eu acho que já não veria. A gente. Não, vem também, ó. Aí vem o GCC e o GDB. boto fé. Um que vem por padrão também é o Python, porque a gente tem todas essas interfaces que vocês veem aqui, por exemplo, o Gnome, essas paradas aqui, tudo é feito em Python também, tá ligado? Então se você desinstalar o Python, por exemplo, caga tudo. Então Python também é uma coisa que já vem instalado por padrão. Outra coisa que vem instalado por padrão, que eu não tenho certeza, mas eu acho que é qual é o nome daquela parada que tem o caranguejo, não é o caranguejo, é o Rust, aquele que tem o Ruby, Ruby on Ruby on Rails. Rails. Eu acho que também tem umas paradas que do Ruby que é usado no também que é usado no próprio Linux. Por exemplo, Ruby is used in Linux by default. Ah, não. Ó, mas ele pode vir pré-instalado no sistema, na distribuição Linux. Em geral, boa, olha aí, ó. The system provided version of Ruby is intended for system administration. Ou seja, tipo, já vem, sim. Quando vem, ele é direcionado para administração do sistema e gerenciamento de pacote. Não é recomendado para desenvolvimento de aplicação. Então você vai ter que instalar mais coisas, tá ligado? Com Ruby. Mas ele sim é usado, ó. Se o Ruby é pré-instalado, depende inteiramente no seu sistema específico. Depende, Ubuntu, Fedora ou Arch Linux. E é isso. E o sistema apenas, como é que é? System Use Only. Para apenas uso do sistema, então o Ruby, ele vai ser usado numa versão mais antiga e tal, e não mexe nisso, basicamente, é isso. Então, talvez RBenv. Vamos ver aqui se tem? Acho que não vai ter, não. Mas será que tem? O RBenv é o version... Não tem o RBenv, nem o RB, eu acho. Menos version. Até porque o Ubuntu eu também não sei, eu não vou saber, né? Mas é isso. Não tem, mas em alguns sistemas vai ter. Beleza? Então a gente já sabe aí. Python, o C, claro, né? Porque tudo é feito em C. E Aham. o Ruby também, para algumas paradas. Veremos aqui o que a gente estava fazendo. A gente estava instalando. Ó, então ele disse que foi instalado, perfeito. Para começar, cara, você só precisa dar um reload do path ou fechar o terminal e abrir, né? Configurar o seu shell atual e tal. E é isso. Aqui pra mim, ó, this is usually done. Você pode tipo rodar isso aqui. Então a gente pode for fish, for nutshell. A gente pode dar, eu acho que a gente pode fazer isso aqui, ó. Aí ele rodaria. Vou dar um source isso aqui também. No entanto, o que eu vou fazer basicamente é dar um exit, tá? Tipo, eu vou dar um exit. E aqui eu vou dar um exit também. E aí a gente abre de novo. E vamos lá de novo para a pasta. E agora é hora da verdade. Aí agora a gente, na real, já vamos ver aqui se a gente tem o cargo, né? O cargo menos version. Aí o cargo está instalado. E aí a gente também tem o Rust app, menos version. E o Rust compiler, menos version. Perfeito, tá tudo instalado aí. Agora a gente pode rodar o instalador, né? A gente vai instalar o CycleX CLI. Esse CycleX aqui é o que? É o nosso gerenciador de migrações, né, Gabriel? Para Aham. que serve o gerenciador aí das migrações? Ele serve para você rodar as migrações, né? E para as mudanças que você faz no código, né? Tem já faz as migrações dela para o banco de dados. Que basicamente a migração é o que você pega lá as tabelas, etc. Dados que às vezes pode estar ali para teste, essas coisas, né? Então já gera tudo isso pro banco de dados. Boa. Seria mais ou menos isso. Então, quando você, tipo. Então, a migração seria, tipo, uma representação das suas modelos do seu código. E aí, esse CycleX ele vai pegar e vai transformar, tipo, criar um código para você. E aí, você vai rodar esse código e ele vai, tipo, meio que fazer. É um script contra o banco. Aí, o banco vai ser atualizado com base nas suas modelos. É mais ou menos essa Isso. vibe? É uma apresentação, tipo, representação do seu código do que vai estar no banco, assim, né? Do que vai ser construído no banco, né? Acho que seria mais ou menos isso a definição. Pode crer. Então, vamos ver aqui se um caso real. Aqui, a gente teria o CycleX aqui, né? Sim. E aí a gente teria as migrações. Então, por exemplo, aqui, a migração, vamos ver uma migração aleatória aqui, cdadmin. Ctrl B,
Jogar pra cá. Vou fechar isso aqui pra ficar maior. Então aqui, no caso, a gente tem aqui, tipo, a migração 004, né? Que seria, tipo, semear os papéis de administrador. Então ele vai, tipo, pegar esses e vai criar, tipo, o access control do dashboard. Vai criar um super admin, um papel de super admin e vai colocar ele como sendo o administrador da plataforma. Então esse aqui seria o pica de tudo, né? E criar um super admin para o dashboard de access control. Eu acho que o YouTube deve censurar pica, né? Provavelmente, né? Então Não sei. a gente tem que, tipo, colocar aí um pi, provavelmente. É isso, galera. Pi, é isso, falou. E aí o que ele faz aqui, ó? Aqui a gente consegue ver que ele tem até SQL, né, Gabriel? É tipo assim. Sim. Então, tipo, a migração é bem simples, é um SQL mesmo. Então ele vai inserir os admin roles com o ID, o nome e a permissão. Aí você já tá pegando aqui uns valorzão, ou seja, o UID 1, né, do admin, do super admin. E ele vai ter, tipo, todas essas, tipo, essas roles aqui, né, essas permissões, na verdade, né. Tem uma diferença entre roles e permissões, eu acho. Eu não sei como é que seria o nome. Role seria o cargo, né? Isso, boa. O cargo seria o quê? Seria um array de permissões, né? Tipo, o cargo X pode ter, tipo, tantas permissões. Enquanto que a gente está dizendo aqui, a gente está criando uma role, na real, né? E essa role vai ter todas essas permissões. Ele pode fazer isso aqui tudo, correto? Que é basicamente tudo que a aplicação faz, né? Pode crer. E aí ele vai dar um conflito que, se der conflito que faça nada. E é isso. Basicamente é isso, e aí ele vai criar aqui, como é que é? Ele vai associar o super admin ao admin, a plataforma, o usuário da plataforma, o admin da plataforma, né? Com tenant ID igual null, ou seja, não está associado a uma tenant, significando que ele vai ter um acesso global. Perfeito, vai ter um acesso a qualquer tenant. Então ele é o admin de tudo, né? Tipo, de todas as tenants. E é isso, então ele vai colocar dentro do admin user roles, ou seja, isso aqui é dentro, provavelmente, uma tabela, né? Ele vai adicionar o user ID, uma role ID e o tenant ID. É isso. User ID, role ID e nulo, porque quando nulo é que ele vai ter acesso a tudo. Perfeito. Então é isso uma migração, galera, basicamente. Migração é uma parada que é uma representação do estado do banco, como dos seus esquemas, de tudo. Inclusive até adicionando dados no banco, se for necessário. Beleza? Aqui, inclusive, tem o Phase 3 Role Management. Eu não sei se a gente deveria ter, tipo, Phase 3 no nome da migração. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas, eu acho que já foi. Já a fase 3 já ficou pra trás um pouco, né? Depois a gente vê isso. Mas é isso, basicamente. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver que ele altera a tabela roles pra adicionar, por exemplo, o application e tal. Então, tipo assim... É isso, o estado, né? Então vamos continuar vendo aqui o nosso... README. Vamos abrir aqui, ó, o preview. Dá um Ctrl B para fechar esse menuzinho aqui. Boa. Agora a gente vai rodar. Deixa eu até aumentar aqui mais. Isso, boa, ficar grandão. Agora a gente vai rodar as features do PostgreSQL aqui, cargo, install. SQL XLI, né? Então, a gente já instalou já, ou Gabriel? Não, né? Não. A gente nem instalou ainda. A gente primeiro precisa instalar o SQL XLI, beleza, para poder rodar as migrações. Ele vai dizer que não tem nenhuma feature padrão e ele vai dizer que a feature do PostgreSQL. Então a gente vai querer usar o PostgreSQL aqui, né? Boa, aí ó, ele vai atualizar o Crates.io, beleza. Aí, instalou o SQL XLI, versão menos do que a 1 ainda, ó. Nem tem uma versão 1.0 ainda. Que eu não sei até onde vocês viram, mas aqui ó, a gente instalou, né, o SQL XLI e tal, com o default aqui do PostgreSQL. Ele atualizou, ele pegou o Crates, deu uma atualizada no index do Crates.io, fez o download do SQL SQLi, ele meio que deu um lock aqui nos alguns packages e tal, e adicionou tudo que é necessário, né, e fez o download de tudo que é necessário para poder rodar o SQL X. Aqui vocês conseguem ver que tipo, a gente tem o seria SQL Execution, né, provavelmente o X é de executar, de execute. E aí a gente tem tipo alguns pacotes que provavelmente poderiam ser atualizados, mas como o SQL X já o cargo já resolveu isso, então primeiro ele faz o download e logo em seguida ele compila. E é isso. E aí logo e depois ele instala. Então aqui a gente já viu, por exemplo, se eu der um SQL X -- version, provavelmente a gente vai ver a versão aí, ó, a versão do SQL XLI, que é a 0.8.6.
Ou seja, já temos isso também. Então agora que a gente já tem isso, agora a gente roda as migrações, né? Já deu uma olhada aí. Relative URL Database. Eu acho que pra gente rodar isso aqui, a gente não precisa dizer pra onde, não, Gabriel? Que a gente teria que rodar, tipo, só o migrate aqui, só o migrate run já funciona? Tava em qual pasta ali quando você rodou? Então, aí esse que é o ponto. Aqui não tá dizendo que tem que ser só no Curupira. E aí aqui, ó, as migrações estão aqui, migrations, né? Então, tem um initdb aqui, inclusive, ó, esse aqui, o que significa esse initdb aqui? Tem uma parada que dá uma inicializada o banco de dados, né? Pra que serve isso? Mas é isso mesmo, galera, que a gente tá vendo, tipo, se tudo vai dar certo. A gente vai testar todos os passos até, tipo, tá tudo rodando e funcionando e a documentação pronta. É pra isso que a gente tá aqui. Boa, não rodou. Ele diz que erro com a configuração, que a URL relativa não tem uma base. A gente pode, tipo, né, pesquisar na internet, claro, porque não, né? Que é assim que a gente fazia, né? Igual os Neandertais faziam. Pesquisavam na internet. O Homo sapiens sapiens, sabe? Os Homo sapiens IA não fazem mais esse tipo de coisa. O erro com as configurações relativas ao URL sem uma base, no SQLX Migrate Run, vai indicar que a sua conexão, que a sua URL de conexão da migração disponibilizada relativa ao SQLX, ela vai querer que você tipo coloque um absolute ou um 100% qualificado. Provavelmente então é o URL. Ele não deve estar encontrando a database URL. Então é isso que a gente tem que procurar. Vamos dar um Ctrl Shift B aqui e vamos dar um database URL no nosso projeto para ver. Galera, o nosso .env não foi atualizado, né? De acordo com o nosso aqui, ele está dizendo só para a gente dar um CP, tá? Copy, e já mandou rodar isso aqui e já mandou rodar isso aqui. Então aqui em nenhum momento a gente falou, por exemplo, tipo de atualizar o .env e tal. Então, por exemplo, aqui o Postgre User, a gente vai ter que dar uma analisada. Por exemplo, a gente rodou isso aqui, ó. Ctrl B. Vamos diminuir isso aqui, vamos jogar o .env pro lado de cá. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que o usuário é alpha admin, tá vendo? E aqui no nosso .env, o nome do usuário é Postgre. Então já... então, aí tem essa questão, né? Tipo assim, a gente, tipo, no .env exemplo, talvez a gente não precise disso, né? Mas seria interessante a gente, tipo, ó, configure environment. Ele falou pra editar aqui, né? Então, nós que estamos comendo mosca, é isso? Nós que estamos viajando na maionese, correto? Então, a gente só tem que atualizar aqui. Então, vamos lá, Postgre aqui, o usuário, o Postgre user é alpha admin, o Postgre DB é alph, e o password é esse password aqui. Fechou. Mais alguma coisa? Não, né? Tipo é isso. Ó, tem a database URL aqui. Ó, se você preferir uma conexão de string, set database inteiro ao invés das peças abaixo. Vamos dar uma olhada logo nesse .env inteiro aqui, né? Então vamos lá, ó, ele está dizendo notas para quando você for mudar os valores. Então, tipo, o default, tipo, são mostrado acima, para ambiente e tal, algumas credenciais below, né, abaixo, né? Algumas credenciais, segredos e tal, hostnames. Boa. Tem uma coisa interessante, Gabriel, é que a gente tinha gerado um... O quê? A gente tinha gerado um OpenSSL para alguma coisa, né? E aí eu não lembro para que era aquilo, não. Você lembra para que era aquilo? Era aqui, ó, a gente tinha que ter rodado aqui, ó, colocado o section secret aqui, correto? Boa. Então aqui o que a gente esqueceu foi basicamente, quando a gente gerou, né, tinha que gerar a sessão aqui, o segredo da sessão. E aí quando gerar o segredo da sessão, a gente tem que colocar no .env, né? Então generate section secret and add to section variable, section secret variable in .env. Pronto, é isso. E aí a gente agora tem que colocar aqui. Então, gerou um BSM4 aqui, né? Usando o OpenSL, uma hashzinha, pra gente conseguir, tipo, dizer
Qual é a seção da nossa aplicação? Pronto. É isso. É isso. Então a seção é o segredo da seção usada para, tipo, criar, né? Tipo, escrever, assinar, né? E encriptar as sessões. Então deve ser modificado em ambientes não locais. Perfeito, é isso. Então a gente agora colocou, né? Aqui tá certo o usuário, a senha e o nome do banco. Essa aqui a gente não precisa porque a gente está usando isso aqui. A gente colocou aqui o segredo da sessão. A gente colocou que requer API Key. A gente colocou allow de origem local. Log como info. No caso aqui eu vou botar como debug, né? O nível aqui da gente vai ser debug. Vai ter o base server used by Nuxt. Então a gente vai usar na Curupira. When using compose. Tá. Isso aqui é tipo quando a gente usa o compose para poder funcionar, né? Que a gente vai ter, tipo, beleza. Faz sentido. Beleza, então. Perfeito, então. Tá, aqui eu acho que é interessante, já que a gente falou sobre isso, né? Eu não quero que ninguém fique viajando na maionese. Mas basicamente tipo, por que a gente tem que usar tipo Curupira e localhost? Porque como é uma server-side rendering que vai renderizar no servidor, então a gente vai ter aquela parte que vai ser local, né? Onde a gente vai tipo que vai ser na máquina local que a gente vai estar rodando, e vai ter aquela parte tipo que vai ser dentro do Docker. Então isso aqui seria basicamente o que estaria rodando no seu browser, e isso aqui seria quando você fizer a requisição para API ou algo do tipo. Mais ou menos essa vibe. Quando a gente estiver falando de Nuxt, vai ficar mais claro. É isso, então, o .env aqui está meio que já pronto, né? Agora, na teoria, a gente pode ir lá, voltar para o nosso readme e rodar o nosso cargo. Na teoria, né? Aqui a gente já fez, na real, isso aqui a gente tem que rodar a migração, né? Então, rodar a migração. Boa, ele ainda disse que não tem, a relativo URL é tipo, não tem a base. Você não colocou o URL, né? Só colocou o... Sim, não coloquei, porque na teoria a gente já tem isso aqui e não precisava, né, da base. Mas já que ele está dizendo que precisa, a gente vai e coloca aqui, então. É Postgre. Boa, o Copilot já ajudou a gente aqui, ó, só dá um tab. O Copilot já ajudou a gente, ele criou aqui base nesses dados aqui. O que é meio estranho, tá, vou dizer. Tipo, que a gente já tem esses dados aqui, ó, a gente já devia estar usando esses dados aqui, ó, na minha visão. Inclusive, vamos pedir pro Copilot aqui, né? Tipo assim. Copilot inline? Tem o inline? GitHub Copilot inline, não tem. Chat. Inline? Não tem. Que sacanagem. Aí, ó. Ask GitHub Copilot inline. Boa. Can we... Opa, I can see you have a .env file com database configuração, tá? Eita, poxa, cara, o que você tá fazendo? Tá, eu vou falar assim, tipo, podemos usar as variáveis de ambiente para essa variável de ambiente? Ao invés de a gente ter que ficar, né, criando isso na mão, ele vai lá e pega das variáveis de ambiente já criadas. Boa. E aí, Gabriel? Faz sentido isso aqui? Porque aí, tipo, ao invés dele, tipo, simplesmente... Opa, ele modificou o config RS aqui, ó, mano. Ele tá lendo, né? Ele tá lendo pra... ele tá lendo, mas vamos ver aqui, né? Eu espero que ele não queira mexer nisso. Ele nem tinha esse contexto. Aí, ó, eu falei config pra... Ó, aqui ele tinha... Boa, ele modificou lá mesmo, ó. Nossa, eu não quero, não. Não quero esse tanto de código aqui extra, não. A gente nem tá modificando código, né? A gente só tá, tipo, testando. Então, pra testar, a gente não quer modificar código, mano. Vixe, Maria, não. Não. Muito obrigado. Não quero. Não do... Sim. Ele tava fazendo um código de pegar pelas variáveis e já montar o URL, né? Mas no config RS, exatamente. Boa, não, eu prefiro que a gente não mexa nisso agora. É melhor a gente só aceitar aqui que dói menos, tá bom? Porque se a gente começar a modificar o código, como é que a gente testa? A gente vai saber se é o nosso código ou o código já existente. Então a gente não modifica, a gente só testa. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, então. Então é isso. Agora, na teoria, ele deveria dar o run, né? Pela madrugada, ainda não.
Olha, agora deu Você outro viu erro. lá? Então, ele, não sei se você viu lá, mas ele tava falando que por ter caractere especial pode dar algum problema. O Copilot falou, então Ah, ele falou? Ele pode ser falou por causa onde? disso. Sobe. Quando ele leu o negócio, quando ele leu a URL. Ah, aqui em cima que você fala. Pô, É this ali, ó. appears to be Ali, postable ó. connection string, symbol password, might cause, isso depending on how it parts. Ah, boa. The password contains special character that may need to be word encoded. The connection string format is correct. This matches the individual. Ok. Tá, talvez se a gente vier aqui no .env, ao invés de deixar assim, a gente coloca assim. Será que funciona? Entre... Talvez tirar A a senha? porcentagem. É, Pode ser, né? Real, mas a gente vai ter que criar o banco, eu acho. A gente vai ter que deletar o volume também. Acho que a gente vai ter que criar tudo, no caso. mas a gente só, tipo, criou o banco, né? Acho que deletar tudo sim. Aí não rodou a migração, tipo, tem nada, ó. Não tem nada. O que é estranho, né? Tipo assim, isso que não deveria dar, a gente tem que tipo, fazer de um jeito talvez que não dê problema, né? Porque, por exemplo, se a gente tiver caractere especial em produção, ele não vai funcionar, tá ligado? E geralmente a gente precisa de caractere especial, né? Não, pode configurar. A gente falou que depende da configuração, né? Aí, por exemplo, aqui ele já tá falando do Supposing to migration for host, need to change PostgreSQL to localhost. Ah, será que é isso? Aqui, boa. Boa, cara. Então, boa. É isso aqui que a gente tá viajando, ó. Se liga, aqui também, eu não sei se vai ser esse problema, mas aqui, por exemplo, ele tá dizendo que tá no PostgreSQL, e isso significa que a gente estaria rodando dentro do Docker, tá? Porque esse PostgreSQL aqui é o né? Esse diz aonde, né? Então, por exemplo, arroba sei lá, um e-mail, arroba Gmail. Tá dizendo que tá no Gmail. Aqui estaria no PostgreSQL. Então, isso aqui só funcionaria se a gente estivesse rodando, tipo, API usando o Docker. Mas como a gente vai rodar local API, então aqui é localhost. São esses detalhes aqui que a gente vai... provavelmente não é esse o erro, né? Mas vamos ver. Olha, era esse o erro. Sim. Então só a string aqui já tem que funcionar, tá ligado? Quando você coloca tipo Aham. aspas dupla aqui, já tem que dizer, opa, cara, isso aqui é tudo uma coisa só, você vai dar isso como string, não pensa em nada. E aí o problema era o quê? O problema é que ele estava tentando rodar no PostgreSQL, dentro do Docker. Então aqui a gente tem que usar esse PostgreSQL quando for dentro do Docker, no caso. Então, ó, se você prefere tipo uma connection string, a gente tem que setar a URL do banco de dados com essa variável, né? Ao invés de criar essas aqui. Então, provavelmente a gente poderia, tipo, enfim, não funcionou. Essa é a verdade. Então, um exemplo é esse aqui com o PostgreSQL. Aí a gente tem que lembrar que isso aqui é tipo assim. Aqui, PostgreSQL container, PostgreSQL, acho que PostgreSQL se tiver Docker to run API. Localhost. Putz, eu vou colocar pra cima aqui, ó. PostgreSQL, PostgreSQL, né? Vamos lá, PostgreSQL se a gente estiver usando o Docker para rodar API, localhost se a gente estiver rodando local. Perfeito, pronto, informação pra gente. Vamos lá, então. Agora rodou a migração. Agora como é que a gente faria para ver a migração? Então a gente vai ter que, tipo, provavelmente colocar o Debeaver, né? Pra gente poder conectar e ver a modificação do banco. Então a gente usa o Debeaver aqui, que seria a Community Edition, beleza? Aqui do Linux. Então usando o Debian, o Package Manager. Isso aqui mesmo. Podia usar até o Snap. Pô. Snap é melhor, né não? Tá o Debeaver Classic. Pô, acho que usando Flatpak também. Olha aí, as paradas tá melhorando, hein? Debeaver. Boa, eu prefiro... Vou dizer pra vocês que eu prefiro usar aqui o Flatpak mesmo. Mais fácil. Que ele já gerencia e, tipo, quando eu quiser atualizar é só dar um update, tá ligado? Bem mais fácil. Porque se eu fosse instalar o Deb aqui, igual ele tava pedindo, ó, tipo assim, instalar o .deb, igual eu já instalei, igual eu fiz o download aqui, na real,
eu teria que tipo usar o sudo dpkg e aí toda vez eu teria que baixar de novo o deb e atualizar e tal. Desse jeito aqui provavelmente ele já vai me ajudar a manter atualizado o pacote, o software funcionando. Pronto, instalado. Vamos ver se está instalado mesmo. The Beaver Community Edition, é isso aí, galera, edição da comunidade prontinha para uso. Boa, não compartilha, até que compartilha, vai, cara, vocês fazem um bom trabalho. A gente quer criar um banco de dados de exemplo? Não, a gente só quer criar uma connection string para o Postgre, SQL. Boa, localhost, aqui a gente tipo vai usar o localhost, o nome do banco é o quê? Alf? Isso. A senha e o usuário alfadmin. A senha e o usuário alfadmin. Aí a gente testa a conexão. Ele vai fazer o download do drive. Sim, faço o download do drive para conexão com o Postgre. Conectado aí, ó. Perfeito. Testou a conexão. Agora a gente finaliza. Nomeia ela. Só finaliza, vai. Pronto. E aí agora a gente vai conseguir ver que a gente rodou as migrações, então a gente tem que ter os esquemas, né? Então aqui a gente tem as tabelas, olha aí as tabelas e os esquemas. Então se eu vier aqui e ver os esquemas, olha aí, a gente tem aqui ó, o column name, ID, tenant ID, client ID, é isso, foi criado. Tem umas constraints, foreign key, é isso, galera. Então funcionou. Quando a gente rodou aqui nossa migração, ele criou. Primeiro ele iniciou os esquemas, adicionou alguns dados padrão, criou os esquemas do dashboard, colocou os papéis de administrador e colocou a fase 3, né? Os esquemas e, sei lá, os dados dessa fase 3 aqui. Eu não faço a mínima ideia do que seja essa fase 3. Que é basicamente, vamos ver o que ele faz. Ó, ele coloca tipo... Ele cria uma nova coluna de descrição, ele cria tipo também timestamps, dizendo not null e agora null, né? Se tiver adicionando algo novo que já existe, coloca como null, ou seja, um timestamp de agora. E aí? Então aqui a gente altera a tabela, beleza? E aí, Gabriel? Você quer o quê? Você quer todos os casos da fase 3, né? O que era a fase 3? Se não me engano, a fase 3 era para gerenciar as roles, né? Então, para você conseguir adicionar roles em usuários, se não me engano. Boa, massa. Então é isso aí, ó. Ele adiciona o application ID para as roles também. Então ele vai adicionar, tipo, na tabela roles a coluna application ID. Então ele vai adicionar, tipo, as roles associado à aplicação. Vai popular algum application ID para algumas roles já existentes, olhando para a associação delas. Perfeito. Vai verificar se não tem nulo. Beleza, é isso, galera. Bem completão aqui. E cria aqui alguns index também, né? Pra gente fazer uma indexação e tal, beleza. Cria o user role groups. Beleza, é isso. Tá criado, então, as migrações, correto? Então, agora vamos continuar vendo esse readme aqui, vendo para onde ele nos leva. Agora a gente pode verificar a nossa instalação, né? Tipo, a gente não tem OpenAPI aqui, não. Tem, o Gabriel? Swagger? Acho que... acho que sim. Tem? Não? Não sei, faça a minha ideia. Você que tem que saber, você que é o cara. Mas você não rodou a aplicação. Ah, boa, é porque eu pulei essa etapa aqui, né? Então a gente tem que rodar a aplicação primeiro. Aqui para criar a aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo. Dá um Ctrl mais aqui. E vou meter um... Eu acho que tem que entrar dentro de source, não? Temux, como é? Talvez, vamos ver aqui. Se tiver, a gente tem que dizer aqui, né? Tipo, a gente tá atualizando já o readme com esse intuito. Eu acho que o Temux a gente pode criar o nome de uma sessão. Então acho que seria new... não faço a mínima ideia. -S, é isso mesmo. -S, né, de sessão. E a gente vai criar aqui Curupira. O Temux é um multiplexador de terminais. Então a gente vai usar ele para quê? Para adicionar 2... Pra gente ter vários terminais aqui em um só pra gente conseguir ver, né? Tipo, opa, não, Ctrl B... Aí, boa. A gente vai dar um embaixo do outro. Aí agora eu vou rodar o cargo run bin Curupira, que ele vai fazer o quê? Ele vai provavelmente fazer deveria, né, compilar o Curupira e depois rodar. E o cargo bin, né, Curupira e tal.
E aí ele tipo fez o download de tudo aqui. Para isso ele vem aqui no nosso cargo.ml, né, no nosso projeto, para ver o que, que ele está fazendo. Então, por exemplo, o nome do nosso projeto é Curupira, a versão do nosso projeto, qual a edição do cargo que a gente está usando. Aqui no caso seriam as dependências para poder gerenciar HTTP, então Axum, o Tower Cooks, Tower HTTP e o Tokyo também. Isso que gerencia, tipo, eles gerenciam aqui, por exemplo, as requisições HTTP, o input, output, enfim. Aqui embaixo a gente tem as paradas de criptografia, o SQLX aqui também, o ALF2. Aqui serialização em alguns utilitários de time, de geração de UID, a questão de lidar com URL, o Surge. O Surge aqui eu não lembro, mas eu acho que é para poder serializar, né, Gabriel? Serializar JSON e serializar, tipo, os tipos. Enfim, um monte de parada para lidar com .env também, lidar com login com erro, fazer, tipo, chamadas assíncronas, base, criar, tipo, URL encoding e tal, enfim, um monte de parada. E aí ele vai lá e vai instalando, instala tudo. Instala. Compila tudo. Que fez o download, né? Fez o download, agora compila. O compilar seria o instalar, né? Compila e aí ele começa, tipo, a dizer aqui que tem, warnings, na verdade, né? Um warning de, tipo, o método ifState nunca foi usado. Ele tá dizendo que o alf aqui erro com o método na implementação tal. Boa, ele tá dizendo que não foi usado. Ele tá dizendo que o struct nunca foi construído. Ele está dizendo aqui que tipo, o login attempt também nunca é construído também. O event log, o alfgit log, admin role, admin role. Altas paradas aqui, na real, que nunca é usada. Tem tipo uma... Como é a palavra? Quando tem outras linguagens também, né? Que é tipo um Slint, né? Que verifica tudo, as funções. Aí no Rust também tem um semelhante, né? Então dá os warnings e tal. Isso aqui na própria compilação, né? Eu acho que no próprio momento que ele está compilando o nosso projeto, ele já deve meter essa missão aqui, eu vou dizer. Eu vou rodar aqui, tipo, eles todos em abas separadas mesmo, eu não vou usar o multiplexador não, porque aparentemente dá trabalho. Boa, galera, aí é isso, né? Tipo assim, a gente tem aqui o tipo, a gente rodou o Curupira, tem algum... Esse lint aqui seria tipo lint, mas seria na hora da compilação, né? Na hora de compilar ele vê que tipo, não tá sendo usado, não tá sendo chamado, só tá lá. Colocou na pilha, tá ligado? Isso aqui é conceito de ciência da computação. Você colocou na pilha lá de tipo, de variáveis, mas você não tem nenhum lugar do seu código, né? Do seu código compilado que tá apontando pra cá. Tipo, opa, não tem nada apontando pra cá. E aí ele fala, opa, nunca foi construído. Então, provavelmente a gente tá salvando essa informação aqui à toa, tá ligado? E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de pegar isso aqui tudo, salvar, tá ligado? Pra gente, tipo, ter um relatório do que a gente precisa melhorar. Seria mais ou menos essa vibe do que a gente tem que fazer. Então eu vou copiar. E aqui no próprio projeto, eu vou criar aqui um arquivo chamado de warnings... improvements.txt, provavelmente, ou .log, talvez, .log. E aí eu vou jogar aqui. Então a gente já deixa aqui, tipo assim, o que a gente precisa fazer, né? No futuro já. Pra ficar perfeito esse projeto. Boa. E aí ele disse, rodou, tá de boa. Deu um start aqui no projeto, né? Inicializou o Curupira e tal. Tá rodando no host 000, né? Que é qualquer IP, na 8080. O issuer, né? Quem é que vai gerar os tokens? É nós mesmo, localmente. E API Key Required. Tentou conectar com o banco de dados, conseguiu acessar o banco, e conectou na primeira tentativa. Conectou no banco, rodou as migrações já foram aplicadas, ok, aplicado de maneira sucessiva, sei lá, sucesso. Aplicada com sucesso. Conexão estabilizada, as migrações aplicadas, setando as rotas e inicializou. Perfeito. Então agora a gente tem que ver o health. Ok, é isso, health. Perfeito. A gente não, eu não sei não, a gente não vai ter não, vai ter Swagger aqui? Mas acho que não é docs, não é aquele well-known não. Não, well-known é outra parada. É boa, a gente não vai ter o Swagger não, pra essa API não. Não, a gente tentou requisitar aqui, tá vendo? Tentou requisitar, mas não deu certo, não. Perfeito, é isso. A gente não tem o Swagger nesse projeto, mas a gente deu um health. Se deu um health, tá bom. Vamos voltar aqui pro README.
Ele disse que se você for no Health era pra te mostrar alguma coisa. Ele mostrou, inclusive, mostrou mesmo. Agora vamos ver aqui. Olha aí, ó. Perfeito. O unknowns também tá aqui. Então tá funcionando na teoria, né? Aqui, ó. JSON Web Tokens. E você botar só o well-known? Eu acho que aí no talvez, se aparecer alguma coisa, apareceria quais são os arquivos que você pode clicar, mas não aparece nada porque não tem arquivos, né? Tipo, é isso. E aí esse aqui é o well-known mesmo, né? Que tipo é como a gente faz o issue, né, dos tokens do JWT. Perfeito, é isso. Vamos vendo aqui. Então agora ele diz assim, ó, o setup completo, né? O guia do setup completo tá em development, que a gente pode até colocar aqui, porque ó, aí o trabalho aqui foi bem feito, né? Tá aqui, né, em development. E aí, se você quiser saber detalhes da arquitetura, tá em arquitetura. Perfeito. E aí tem os exemplos aqui de uso. Ele vai gerar aqui o Code Verifier, gerar o Code Challenge, vai ter o Authorization Request no browser. Perfeito, ó, a gente tem alguns jeitos de ver aqui, né, mas vamos lá, começar com arquitetura. Ó, Curupira Architecture Documentation. Tem a estrutura do projeto, as camadas, né? A gente tem a camada da web, o HTTP, as tecnologias que os pacotes vai ser usado. Pode crer. O ALF, a camada de segurança, o do banco. Pô, pode crer. Vamos ver aqui. SOS, né? SOS. Tem a de segurança, a web, o do banco, as APIs, o ALF. Boa. Tá aqui, né? As configurações, config. Não tem source config, né? Tem só config.rs, na real, né? Não é barra config. Olha aí, ó, pode crer. Aí se a gente abrir, se a gente der uma expandida aqui, provavelmente a gente consegue ver o que ele faz, ó. Então, como é que seria a relação aqui? A gente tem aplicações, essas tenants, tem a tenants, né, claro, né? As tenants vão ter usuários associados a ela, e aí essas tenants também têm aplicações. Essas aplicações têm roles. E aí os usuários têm roles também, que está associado aos roles das aplicações da tenant. E aí tem as sessões, que são as sessões de usuários, e os códigos de autenticação também, né, que a gente vai usar para poder criar os tokens, que estão associados à aplicação. Então é mais ou menos isso aqui que a gente tem. A gente tem as tabelas principais aqui, né, que é tenants, application, usuários, os papéis, os códigos de autenticação, os refresh tokens e as sessões. E tem a estratégia de indexação para poder fazer com que as nossas buscas sejam mais rápidas. E aqui tem tipo todo o arcabouço, né, de tecnológico, na real, de arquitetura e de segurança que a gente está usando, que seriam todas as requests for comments, correto? E aí a gente teria implementação de criptografia e tal, enfim, várias paradinhas aqui que a gente pode ver no nível de arquitetura, mas não é sobre isso hoje, né? E tem observabilidade também, aparentemente. CI/CD, caramba, tem muita coisa esse projetão aqui, né? Tá projetaço, né não? A gente pode agora até ver aqui, por exemplo, ó, o dashboard, a gente vai ter tipo o browser, onde a gente vai ter o Nuxt, a gente vai ter o API de admin, e a gente vai ter o database. Essas são as camadas das aplicações. Enquanto front-end vai ser em Nuxt, né? Com tudo que vem. A gente vai ter o back-end com o Rust. E o database no Postgre. E é isso. Uou! Vamos lá agora. A gente precisa ver a parte de desenvolvimento, que é o nosso foco aqui, né? Perfeito, é isso aí, ó. Ele verificar se o ambiente está tudo certo, a gente já tem essas paradas. Eu acho que a gente não teria o GitHub, na real. A gente não tem o GitHub CLI, né, ô Gabriel? Não tem o GitHub CLI instalado, então a gente precisa instalar o GitHub CLI. Ele está dizendo para dar o clone e tal, pegar o .env. Ó, tem o .env Docker também, para a gente usar com o Docker. O setup do banco. Perfeito. Aí, ó, migrate info também tem esse comando aqui, ó, Gabriel. O setup. Pode crer, dá pra ver o info. Construir, ó, tem como usar o Docker na Compose, a gente não vai usar agora, né?
ele subiria tudo, né? Tipo, de uma vez só. Compose post degree. Aqui, cargo build. Aqui ele tá dizendo que é o quê? É para rodar o serviço separadamente, né? E aí a gente tem que instalar o dashboard também. Vou abrir aqui de novo para entrar um arzinho. Opa! Testing. Pode crer, aí tem como fazer o login no GitHub para poder rodar as actions, eu acho, né? Caramba, muita coisa, velho. Caramba, muita coisa. As actions para rodar, o projeto. É bom, isso aqui é bem completo, na real. Vamos voltar pro README mesmo. E vamos lá. Aqui ele não diz como rodar o front-end, né? O front-end deve ter que rodar em outro lugar. Mas basicamente o que a gente tem que verificar aqui, eu acho que depois que o cargo está rodando, né, a gente já deu o cargo run, ele está funcionando, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que testar o nosso projeto do ponto de vista de, tipo, se ele está funcionando. Para ele estar funcionando, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, tipo, vir aqui e criar os códigos e tal, para poder, tipo, vir navegar para esse ponto aqui, e para ver se está funcionando, se ele está gerando. Então, se a gente abrir aqui o The Beaver, por exemplo, e a gente vir aqui pro... Vamos ver aqui se eu sei ainda. Deixa eu ver aqui, dá para ver de boa aí? Eu não sei se tem como dar um Ctrl+, eu não sei se tem como eu fazer um zoom aqui no The Beaver. Tem? Acho que é isso, é a vida. Aqui, por exemplo, a gente vai ver as aplicações. Aqui a gente tem o quê? Uma aplicação padrão que a gente criou, que é a aplicação Tupana App, perfeito? E aí aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter a gente tem algum usuário, por exemplo, a gente tem um usuário também, que seria o usuário admin, né? admin@tupana.local. Tudo isso nas migrações, né? As roles que a gente tem, ó, o administrador de plataforma, o usuário da plataforma e o viewer da plataforma também. E aí a gente tem os roles groups, refresh tokens, login attempts. Boa, login attempts. Na teoria a gente tem nenhum, ó. Tem nenhum login attempt ainda. Então a gente vai deixar esse login attempt aqui aberto. Essa aplicação. Vamos ver outro aqui que a gente precisa. E as sessões, que também não tem nenhuma sessão agora. Perfeito? Agora, qual é a vibe? A vibe que a gente tem que fazer é testar a API primeiro. Então a gente vai criar aqui um Code Verifier, né? Que é o que a gente precisa adicionar, mandar na nossa URL. Então a gente vem aqui e cria o Code Verifier. Que já criou, já. Se a gente vier bem aqui e der um code... Eu acho que não é assim. Provavelmente eu tenho que colocar na frente um hashtagzinho. Tipo hashtag não, um $. Olha aí, ó. Code Verifier, viu? Tá criado. E aí, agora a gente vai criar o Code Challenge com base no Code Verifier. Então, a gente vem cá e cria o Code Challenge. E aí, se a gente vier bem aqui, vou dar um echo. Echo. Olha aí, ó, esse aqui é o que? O Code Verifier. E esse aqui é o... Opa, o Code Verifier é o Code Challenge que a gente quer ver agora. E esse aqui é o Code Challenge. Então, o Code Verifier, ele é criado para a gente poder, tipo, criar o Challenge também. Então aqui o challenge foi criado com base no Code Verifier. Beleza, então a gente já tem dois. Então aqui ele já deu até o código aqui, né? Pra gente poder rodar no terminal para ver os dois, ó. Code Verifier e o Code Challenge. Agora a gente vai usar esses dois, tá vendo aqui que tem Code Challenge, cadê? Code Challenge aqui. Só o Challenge, na real. A gente tem que, inclusive, tinha que colocar dessa maneira aqui, ó. Isso aqui tava cagado, na real. Tipo, não, na verdade que é o Code Challenge eu teria que colocar na marra, né? Tipo, eu tenho que vir aqui, eu mesmo que tenho que, tipo, colocar na marra. Então a gente vem pro terminal, dá um Ctrl V, pega o nosso Code Challenge aqui, que é esse aqui, copia, substitui ele bem aqui. E aí a gente tem que ver o quê? Ó, lembrando, aqui a gente não tem nenhuma ascensão, a gente não tem nenhuma tentativa de login, a gente não tem nada ainda, né? Não tem nenhum audit também, né, na teoria, ó, não tem nenhum audit também, nenhuma auditoria, não tem nenhum off-code aí, ó, nada, galera. Não tem nenhum evento. Quando a gente hitar aqui, na teoria ele tem que levar a gente para uma tela de, tipo, a gente já teria entrado numa tela de login, algo do tipo, aí, boa. Aqui,
não vai ter esse teste@dwcorp.com.br, não existe, né? Tipo, o nosso usuário é qual? É Tupana, né? Esse que é o nome, correto? Isso. Tupana, que qual é o password desse Tupana? É uma boa pergunta. Acho que tá aí. Tá no README, eu acho. Boa, então vamos lá. Vamos colocar aqui Tupana. Esse barulho é da onde? Tá, Tupana. E aí agora a gente tem que ver... Vamos ver se tipo, ele atualiza. O que ele atualiza aqui também, né? Ó, onde que dá um refresh? Aqui embaixo, boa. F5. Então, section. Deixa eu ver aqui se, por exemplo, se o meu... Se tá funcionando. Bom, eu preciso apertar esse aqui. Vamos ver. É isso, boa, F5. Então, F5, boa, não tem uma seção. Aí a seção, viu que ele criou uma seção? Então ele já tem aqui, ó, o Cross Section Request Forge, que é o nosso Code Challenge lá, criado quando, aí o ID. Tem o Audit, não tem Audit ainda, né? Tem Auth Codes, também não tem. Tem Events, também não tem Event, só tem uma seção que foi criada agora. Perfeito. Para descobrir essa senha, eu vou dizer para vocês que provavelmente a gente tem que olhar isso aqui em alguma das nossas migrações, né? Tipo, correto, Gabriel? Eu vou dar nossa migração, né? Pra gente descobrir, tipo... Então eu vou dar um @local. Como é que é o nome? É Tupana, admin Tupana local, .local. Olha aí, ó, o seed aqui, ó. Só que aí ele pegou já o Argon já pronto aí, ó. Não tem. Mas vai no README, acho que no README colocar Tupana, vai ter uma hora que vai falar sobre... Pode crer. Sobre o login. A gente deveria, tipo, eu lembro que a gente deveria colocar, tipo, em algum lugar aqui como comentado, tá ligado? Tipo assim, comentado qual é a senha. Mas eu acho que aqui na frente, tá ligado? Só que a gente não deve ter comentado. Tipo assim... Parada assim, ó, tá ligado? Aham. Será que é password 1, 2, 3? Acho que seja, mas enfim. Vamos ver, local é isso, cara. Tem aqui. Ele não diz qual é a senha. E nem aqui. Ah, aqui, ó, password 1, 2, 3, é esse aqui, ó. Aí, ó, Mas tá num auth setup lá do nosso front-end, ó, tá vendo? Curupira dashboard /teste. Aham. Então é essa a vibe. Mas beleza, password 1, 2, 3. Então é isso, sign in. Olha aí, Curupira, autorizar a aplicação, ó, unknown tenant. A aplicação tá querendo acesso à sua conta. Isso aqui seria o fluxo de single sign-on, tá ligado? Tipo assim, e aí, você tem uma aplicação querendo acessar aqui e tal, você quer deixar ela acessar? E aí a gente daria a autorização aqui de acesso. Boa, aí, agora ele completou, tá vendo? Ó, diz qual é a tenant ID, qual é o user ID, ele completou a sessão. E o audit log, nada de audit log, nada de auth code, nada de event logs, nada de login attempt também ainda. Então vamos lá, dá um allow. Aí deu merda, por quê? Porque ele tá tentando te jogar lá pro localhost 3000, tá vendo? Então é isso, essa é a vibe, ele não tem nenhuma localhost funcionando, né? Então, para isso, eu criei aqui, tipo, cadê? A gente criou o quê, Gabriel? O test client, correto? Então, a gente tem um test client aqui que a gente pode rodar. Que é simplesmente cargo run, aí é fácil demais, né? This should be running on localhost 8080. Não sei, test data. Section secret, issuer, allow the origin, database setup. Poxa, não entendi muito bem, não. Isso aqui tá dentro do test client com isso tudo? Pra que isso tudo? Fuck, bro. Eu acho que tem muita coisa. Use with roles. Eu acho que esse teste client aqui, mano, ficou meio esquisito na minha visão. Ó, ele vai conter uma suite compreensiva de testes para o Curupira Auth 2 com OpenID e tal. Então, na teoria, era só pra gente poder rodar esse projeto e sentar o dedo, na real, né? Vou só rodar o Python aqui, vamos lá, vamos tentar. Então, na teoria aqui, eu tenho que entrar aqui no test client e dar um Python. Não tem nem como instalar, nem nada. Eu acho que tem um setup aqui, né, também, vamos ver. Setup SH
checar se a gente tem o diretório certo e tal. Checar se a porta 3000 tá disponível. Checar se o Curupira serve tá rodando. Boa, vamos lá. Vamos sentar o dedo aqui. Ponto barra setup. Boa. Vamos ver aqui. Ele rodou o setup, beleza? Checando os pré-requisitos. Encontrou o Python. Verificar se o Curupira tá rodando. Tá rodando. Vai descobrir aqui os endpoints. Setup completo. Então, para começar, você tem que rodar start test client Python 3 simple server. É isso. Esse é o comando que a gente tem que rodar. A gente tem que abrir o browser na porta 3000, testar as credenciais ao teste, @dwcorp.com.br, password 123, eu acho que provavelmente não existe esse usuário, mas tudo bem. Para em algumas instruções específicas ler o readme. Aí a gente tem que ver a configuração default, Curupira Server, teste o cliente, o teste de cliente, o client ID, callback URI. Aí qual é o teste flow que a gente tem que fazer? Verificar a documentação, gerar o PKCE, enfim, ele está dizendo assim, começar o teste client? Sim, vamos começar. Boa, ele rodou o Python aí. Server address, callback URL, perfeito, vamos abrir, Ctrl click. Olha aí, galera, perfeito, é isso mesmo. O que a gente vai ter aqui? Então, a gente vai ter o issue do Auth2, né, que seria aqui na 8080, o localhost 8080, a gente tem um client ID aqui. A gente vai ter um URL para redirecionamento, que foi o que ele tentou fazer aqui, ó. Vocês podem ver que ele tentou redirecionar, tá vendo? Falando assim, ó, tipo, ó, cara, já fizemos aqui a autorização, agora é contigo. Mas como não tinha nada rodando no localhost, não funcionou. E aí ele tá dizendo o escopo, né? O que ele vai ter? O OpenID, o dados de profile e o e-mail do cara. E aí tem o API Key aqui. O API Key, eu nem sei se esse API Key tá no nosso banco, né? Inclusive. Talvez a gente tenha que atualizar aqui para ver de qual que é. Porque aqui tem API Key, algum lugar. Onde é que teria as API Keys? Na application, talvez não, se for no projeto. Boa, então a API Key ficaria no Applications, então. Tenant, Client ID, Client Secret, Name, Redirect URI, JWD Key, API Key, isso mesmo, boa, API Key, aí ó, 9C, F4, olha aí, tá aqui, tá certo, 9C89, é isso, boa. Então vamos lá, vamos dar um load no Discovery Document, olha aí, abriu, tá funcionando. O que significa isso? Significa que ele foi lá no well-knowns, tá ligado? A gente já testou isso, aqui ó, o well-knowns e tal, ele foi e verificou que existe. Então já funcionou. Aí a gente vem pro próximo passo, que é o quê? Gerar o PKCE. Então a gente gera o PKCE, aí gerou o Code Verifier, Code Challenge, o Challenge Method e o estado disso. Aqui a gente vai estar um start na autorização. Eu vou dar um Ctrl clique aqui para ele abrir uma nova aba, mas não abriu, né? Tá, eu vou mudar um Allow Access. Olha, o Auth2, autorização com sucesso. Olha aí, deu certo. Ele autorizou com sucesso, ele deu o Authorization Code aí, ó, pra gente poder usar. E o parâmetro do state. Raw Callback Data, aí ó, Timestamp, Authorization. Agora, se a gente vier bem aqui no nosso Debeaver, a gente vai conseguir ver que a gente já tem, ó, Auth Code, olha aí, ó. Conseguimos, tem um Code Challenge e tal. A gente pode até ver, ó, o Code Challenge que ele criou, na real não tem como a gente ver qual foi o Code Challenge, eu acho. Mas a gente consegue ver o estado, um DU. Então, se a gente vier ver o estado aqui, ó, um DU, olha aí, o de baixo, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, ele criou ó, o code e tal, a gente consegue até ver aqui, ó, YT, não sei o que, YT, o código, o client ID, qual é o tenant ID, quem é o usuário, qual foi a URL de redirecionamento, qual é o escopo do que ele pediu, qual é o code challenge que ele usou, qual é o code challenge, o método de code challenge que ele usou também. Começamos, galera, começamos. Aqui tem os eventos, né? Tipo, os eventos que não vai ter agora ainda, né? A tenant também não vai ter nada ainda. Os audit não tem sessão. Só vai ter a mesma sessão que já teve. E o login attempt, nenhum. Isso aqui é estranho, não, Gabriel? Tipo, não ter o login attempt? Não deveria, tipo... É porque não foi uma tentativa de login, né? Foi sucesso. Seria isso? Por isso que a gente não salvou o login attempt? O login attempt não seria tipo na parte da, tipo na tenant, numa application assim e tal? Seria por causa disso? Então, é porque aqui é uma application, né? A gente criou, é a localhost 3000. O nosso projeto tá rodando na localhost 8000, eu acho. 8080. E aí esse aqui seria o test client, ou seja, ele vai ser o nosso front-end que vai testar o nosso back-end por hora. A gente criou uma coisa mais simples, pra gente não precisar usar o dashboardzão lá. E é isso. Então, assim, na teoria aqui, eu não sei se o login attempt aqui provavelmente já deveria estar lá, né? Tipo, salvando. Mas beleza, é porque não tentou, né? Não deu ó. É porque no real que o attempt é com failure, né? Acho que é só porque ele só vai salvar failure, porque tem failure reason, né? Então é só quando tiver uma falha que ele vai salvar. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos pegar o authorization code, não copy. E vamos voltar pra cá.
Legal, authorization, beleza. Aí, ó, ele diz pra você colocar eu não peguei o state, mas a gente consegue pegar o state aqui, né? No auth codes. O state é esse aqui, copy. Bota o state. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar o authorization code e o state code. Aí a gente vai fazer uma requisição. Vou até dar Ctrl Shift isso aqui. Eita, poxa. Vamos botar aqui pro bottom. Bottom não, na real, eu gosto pro lado direito. Pro lado direito aqui, vamos na network. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição para o nosso da localhost 8080 e ele vai trocar o authorization code e o state parameter, aqui, né, o parâmetro do estado, por um código de autenticação correto. Então, deveria ser... Vamos ver aqui, onde é que a gente teria isso? Auth codes, a gente já tem auth codes aqui. Sessão, a gente já tem as sessões aqui também. Onde que a gente teria, então, talvez um... Não sei, o código, né? Um exchange. Não sei onde que a gente veria isso, mas o users aqui não é... Sessões, as roles, refresh tokens. Ó, vai gerar um refresh token, certeza que ele vai. Event logs, a gente já tem aberto o event logs, o auth code já está aberto, o audit logs já está aberto, é isso. Então aqui na teoria ele vai gerar um refresh token pra gente de qualquer maneira. Aí quando a gente clicar aqui, ele vai fazer uma requisição aqui e vai trocar esses dois por um JWT, correto, Gabriel? Então vamos lá, só pra, né, a gente não ficar só viajando na maionese. O que a gente fez até agora? Fala aí, Gabriel, o que a gente fez até agora? Então, tipo assim, meio que tá testando, né? Meio que sem ser com o dashboard, né? Como você mesmo falou. Meio que no cru, né? Então, dá até pra ver ali no fluxozinho pequeno que tem ali, né? Auth2, Authorization Code Flow e PKCE, né? Então, a gente primeiro gera PKCE. Depois a gente pega... meio que faz a autorização. Pode ser mais ali? Aqui, boa. O Auth2 agora? Então. Aí, boa, aqui ele gera o PKCE, aí ele pega a autorização, pega o código, aí ele vai trocar. Agora é o que a gente vai fazer a troca, boa. Mas agora vamos dar um wrap assim, eu vou colocar agora a sua cara aqui, e agora vamos dar um wrap assim, tipo, dizer tudo que a gente fez desde o começo do vídeo até agora, tipo, desde quando a gente fez a instalação e tudo. Beleza. Pra gente continuar, aí a gente continua no próximo vídeo, mais ou menos essa vibe. Tá, então fazendo uma recapitulação, né, então a gente deu um pouco da introdução do projeto que a gente está fazendo assim, né? E focando mais no que instalar, né? Nas pré-instalações, como por exemplo o Rust, o Docker, comentando assim um pouco por cima, né? E mostrando um pouco também o projeto, né? Como rodar o projeto, lendo o README, né? As coisas ali que estão no README pra gente fazer, como configurar o banco de dados, rodar as migrações, né? Aí foi pegando esse passo a passo. Aí foi explicando também mais ou menos como funciona, como está a parte do banco de dados relacional, né? Como que está funcionando assim os dados do projeto. E além disso, a gente rodou ele, né? A gente rodou o projeto, tudo, fez todas as partes e começou a testar, né, a parte já do Rust, né? A parte do back-end. Então a gente abriu, né, esse teste já... Essa interfacezinha básica, né, que é meio que para testar o fluxo básico do Auth2. E a gente foi basicamente nesse passo a passo, né? Foi nesse passo a passo aí de testando e mostrando, né? Seria basicamente isso. Pode crer. Então é isso. Então a gente, tipo, mostrou como instalar, a gente verificou o README, foi melhorando o README, né? Porque a gente estava rodando sempre no nosso computador. Agora a gente rodou no computador novo. Então a gente viu que o README tinha alguns detalhezinhos que a gente podia melhorar e tal. E a gente está tentando, tipo, ver o fluxo de um desenvolvedor novo, vamos dizer. Um cara que acabou de começar a codar nesse projeto. E aí a gente está mostrando, por exemplo, o README está funcionando, a gente tem algumas documentações, tá tudo funcionando, aí a gente vai testar o passo a passo da fase, daí a gente vai verificar a fase 1, a fase 2, a fase 3, a gente tem lembrando, a gente vai ter um PR aqui, ó, deixa eu até mostrar aqui, a gente vai ter o PR4, o PR, no caso não o PR4, PR15, mas da fase 4, que vai ser o quê? O log monitoring. Então tudo já deve estar funcionando, agora a gente só está adicionando o login e o monitoramento da aplicação. Então, agora, o que a gente precisa fazer então antes? A gente precisa verificar se está tudo funcionando, a gente precisa ver se a gente está fazendo todo o fluxo da autenticação, se a gente está trocando o token, se a gente está conseguindo pegar token corretamente, se está gerando o JWT, se está seguindo os requests for comments. Então, a gente vai fazer agora meio com auditoria, de ver tudo, verificar tudo que tem nessa aplicação.
E aí logo em seguida a gente vai fazer depois de alguns vídeos, provavelmente aí, né? A gente vai, tipo, fazer o review do PR. Quando a gente fizer o review do PR, testando tudo certinho, aí a gente vai fazer a última fase, que é a fase 5. Aí a gente vai fazer a fase 5 junto com a galera de casa. É mais ou menos esse o plano. Então até agora a gente viu o que é o Rust, o que é o cargo, instalou o Docker, instalou o cargo com Rust, com Rustup, entendeu o que é o Rust Compiler, o que é o Rustup, o que é o cargo. O cargo mais ou menos, né? Mas enfim, o gerenciador de pacote. É isso. A gente viu o que são migrações também, onde que elas estão representadas, a gente viu que elas são códigos SQL mesmo, a gente viu que o SQLX, né, o SQL Execute, que é o executador de código SQL, tipo, que vai gerenciar essas migrações pra gente. Enfim, a gente chegou aqui agora na parte de teste, correto? Testar a aplicação. Então tá tudo rodando e a gente precisa depois ver o dashboard. Então esse é provavelmente o primeiro parte do vídeo, o primeiro vídeo. A gente vai criar uma série aí, provavelmente. Então, o primeiro vídeo aí, basicamente. Então é isso. E aí, Gabriel, você não tem nada pra dizer não e tal? O famoso, como é que é? Siga aí, tá ligado? Tá, vai estar no YouTube, né? No YouTube, mas a galera... Ah, sim, claro, siga aí a galera, siga o canal, né? Mas tem, como é que é? Tem isso aqui também, o Instagram. Vai, fala aí pra nós. Ah, então... Obrigado a todos que estão assistindo aí, começo da nossa série, né, do Rust aí no Craftsmanship, né, canal Software Craftsmanship de Brasília. E... então, todos aí, presentes aí, vendo o vídeo aí, as milhares de pessoas puderem aí se inscrever no canal e também seguir nosso Instagram, que ajuda o nosso trabalho aí, que a gente tá fazendo aí, seria muito gratos aí pela fazer isso. Pode crer. E vocês também podem, tipo, ir lá no Instagram do Gabriel e falar pra ele como é que vocês querem os próximos vídeos, né? Tipo, como é que seria o melhor jeito, porque atualmente a gente tá fazendo aqui na raça. E aí, se vocês tiverem dicas, se tiver muito grande e tal, se tiver meio zoado, vocês podem, enfim, a gente adora crítica. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Não? É isso aí. Depois, 5 minutos depois. A gente ficou de papo furado. Olha aí que interessante, na real. Eu tava falando, mas não tava mostrando na tela, Gabriel. Foda, velho. Mas olha aí, galera. Então, aí a gente clicou aqui pra fazer um Exchange for Token. Beleza? Da etapa anterior, né? Que a gente tem aqui o Authorization Code State Parameter. E aí no auth code aqui a gente, tipo, pegou eles daqui, né? Tal, mas ele já tinha retornado no callback. O callback já vem com esses dois códigos, né? E quando a gente deu o Exchange for Token, ele deu um 400 aqui, porque ele está dizendo que o código de autorização já expirou. Então a gente ficou muito papo furado aqui, pedindo para vocês seguirem, inclusive sigam o canal. E aí a gente expirou. Por quê? Porque ele só dura 5 minutos. Olha aqui, ó, de 31h46 até 36h46. Então só são 5 minutos de duração. Então a gente vai precisar fazer o fluxo de novo. Então a gente vai ter que start authorization aqui. A gente vai ter que dar um allow access. E aí, ó, ele pegou. Authorization code, eu vou até, né, aproveitar, vou abrir aqui o gedit, que a gente não tem o gedit, tem o nota text. Boa, eu prefiro o gedit, a gente vai instalar o gedit depois. Vixe Maria, tem um monte de coisa aqui, mas enfim. Esse aqui é o Authorization Code e o State Parameter, perfeito, que a gente pode ver também, inclusive, no Debeaver, né? Não precisava nem estar salvando, mas aqui no Debeaver a gente consegue ver, olha, gerou aqui o Code Challenge, é o mesmo Code Challenge, na verdade, né? Que a gente reutilizou o mesmo Code Challenge. Uhum. O estado também, aparentemente, ele gerou o mesmo estado, porque o estado é gerado com base no Code Challenge, então o estado acaba sendo o mesmo quando o Code Challenge é o mesmo. E aí ele agora gerou de 43 até 48, então a gente tem até 48 para poder fazer a troca. Tá vendo que tem até uma row, né, um dado aqui que é o foi consumido. Até agora a gente não consumiu. Então quando a gente consumir ele aqui agora, ele vai funcionar. Então vamos voltar aqui, ó, pro nosso test client, que ele não pega, né, isso aqui, mas enfim, a gente pode agora dar um Ctrl V aqui no state. A gente vai pegar aqui o nosso, como é que é o nome? Authorization Code, que foi gerado. A gente vai dar um Exchange for Token. Olha aí, ó. Aí ele faz uma requisição aqui, ó. O auth, né? O auth barra token. Aí deu um OK. Então ele deu um request, ó. O request aí ele manda o authorization code, o client ID, o código, o redirect, o code verifier, e aí ele recebe uma resposta, que é o access token. O access token, o que é o access token?
é um JWT. E esse JWT ele vai ter, tipo, encodado nele várias paradas. Tipo, tudo que a gente vai precisar, basicamente, né? O nome de usuário, o e-mail, essas paradas. E aí ele diz que é um bearer e ele expira em 3.600 o quê? Segundos, né, Gabriel? Isso dá o quê? Uma hora? Provavelmente. Isso dá uma Dá hora? É quanto? uma hora, né? Bora, Aí a gente aí, pode aí. vir aqui pro JWT.io. Cadê venda? Cadê, salve, Parou, cadê o cara venda? aí faltou as aulas de matemática. Vamos dividir aqui por 60. Ó. Vai dar o quê? 60 minutos. É isso, 60 minutos, uma Uma hora. hora. Perfeito. Aí agora o que a gente faz? A gente pega o JWT que a gente copiou lá e joga pra cá. Só que ele não vai conseguir, tipo, porque ele não tem a assinatura. Então, para isso, a gente teria que colocar o segredo para a criação desse JWT. Que agora é a questão, galera, na real. Onde que a gente consegue esse segredo aqui, né? Tipo, JWT Public, JWT Private. Agora que o filho chora e a mãe não vê. Mas eu vou dizer que aqui é o KID, que é o identificador, e aqui é o N, que eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que talvez seja esse aqui. Não faço a mínima ideia. É isso aí, galera. Vocês viram aí que... Agora a gente pode colocar até o burrinho aí, né? O burro que... o som do guincho, porque puta que pariu. Vamos ver aqui se é isso. Ó, diz tu, essa só apenas suporta o JP que usa JWS com parceiro lixo, que não pode ter não pode ter os base URL com segmentos separados por ponto. Tá bom. Putz, então eu não sei, eu acho que não é esse segredo não, eu acho que o segredo é aquele outro que a gente gerou, não? Complicadinho, mas vamos tentando aqui agora, na real. O segredo para poder fazer a decriptografia desse JWT decoder aqui deveria ser tipo... A gente pode perguntar pro nosso amigo Copilot, na real, né? Falei. Skip. E aí provavelmente a gente precisa vir bem aqui no nosso source security JWT-RS, provavelmente, e sessão. Vamos iniciar uma nova sessão, vamos dar para ele aqui sessão e JWT. What is this? Qual é o segredo, né? The secret to decode o JSON Web Tokens em JWT.io. Boa. Vamos ver aqui se ele consegue ajudar nós. Provavelmente, na real, tá bem aqui. Então, ele está dizendo, procurando na implementação na base de dados, ele diz que precisa entender alguns pontos e tal. Não tem um segredo compartilhado. Tem o público usado para verificar. Boa, é isso que a gente quer, verificar, né, eu acho. Verificar. Ó, você vai copiar o JWT token, ele vai lá, verificar a assinatura. Você vai precisar, tipo, aí, a public key, é isso que a gente precisa da public key. Perfeito. Então a gente vai ter que vir aonde? Aqui, Gabriel. É na tenant? É por tenant ou por aplicação? Acho que é por aplicação, né? Aplicação. Perfeito, aí a public key. Então seria essa aqui. Vamos ver se funciona? Vamos testar, né? Putz, esse aqui tem ponto. Ah, a gente salvou demais. Eu acho que, tipo, a gente tem que deletar essa parte aqui, ó. Putz, clear. Pure key da aplicação. Eu acho que talvez a gente tenha que jogar tudo. Converter para JWT to Performant. Doesn't tap the should. Boa, olha, acessando o endpoint e tal, ele vai expor toda a public key. Olhando para aqui com KID, nunca compartilhe as suas private key. Sim, faz sentido. Putz, isso aí é foda, hein, na real, é tipo assim... Estamos passando mal, hein, Gabriel? Como é que a gente faz isso aqui? A resposta aqui seria essa aqui. Eu acho que eu peguei demais aqui, ó. Aqui, esse aqui é o token. Esse é o ID token, Gabriel, olha aí, o ID token, eu peguei coisa demais, pô. É só o access token que a gente quer, aí, ó.
É só o Access Token que a gente quer, Ctrl V. Olha aí, ó. Agora... Só o... Boa, perfeito. Olha aí, ó. Aí ele tem a public key, ó. Enable to automatic download public key from JWT. Por favor, coloque a public key automaticamente manualmente para verificar a assinatura. Perfeito. Então aí, ó, o que ele está dizendo aqui pra gente? Ó, ele está dizendo que quem foi o issuer foi o localhost 8080, quem foi o subject, quem é a audiência, quando vai expirar esse token aqui, quem foi, tipo, qual é o ID desse token, o escopo que a gente pediu, qual é a tenant, ó, aqui, a gente pode ver a tenant aqui é a 5500, né, se a gente vier bem aqui e ver as nossas tenants, é essa mesmo, 5500E, tá vendo? 550E. Plataforma, qual é a role do cara? Ó? Plataforma admin, plataforma user. Se a gente vier aqui nos users e ver o nome do cara, que é o admin Tupana, né? Se bem que não tem esse, né, Gabriel? É porque deve ser o users... Onde que a gente tem esse? Porque a gente usou foi Tupana mesmo, não foi? O quê? Falando o quê? O que a gente tava vendo agora? É, o do usuário. Porque, por exemplo, a gente estava usando, acho que teste, né? Teste @ alguma coisa. Então, por exemplo, aqui se a gente vier nas aplicações, a gente teria que ver quantas aplicações a gente vai ver. Só uma, né? É, só uma. Aí ele tem o nome, client ID. Quais serão as roles aqui? Foda. As roles que a gente tem aqui, ó. Plataforma admin, plataforma user. Qual é o... Aí ele dá o nome do user, admin Tupana, aí é isso mesmo, admin @tupana.local. E ele tá dizendo que ele tem a role plataforma admin e plataforma user. Uhum. Só que aqui a gente não consegue ver. Ah, boa, é porque não seria aqui, né? Seria user roles, né? Seria isso? Sim. Boa, aí ele vai fazer um... Qual é o nome disso aqui? É uma join table, né? Onde vai ter, tipo, o ID, a private key de um com a private key do outro. Private key não, é primary, né? Primary key do user ID com a primary key do role ID. A gente vai conseguir ver que esse ID aqui é do Tupana e a gente vai ter a role aqui, que vai... Vou até aumentar aqui. É a 003 e a 004. Então, se a gente for ver agora as roles especificamente, a gente vai ver a 003 e a 004. A 003 e a 004. Então, é plataforma admin e plataforma user. Se a gente vier ver aqui, ó, plataforma admin user. Então é isso, tipo assim, aqui tá o ID 003 e 004, né, que é o plataforma admin e o plataforma user, que a gente consegue ver aqui, que é pro mesmo usuário. E aí a gente consegue ver, tipo, aqui no token, o JWT, quando a gente decodifica ele, a gente consegue saber quem é o cara, qual é o nome dele, o e-mail, enfim, dependendo do qual é o escopo também, né. A gente consegue dizer qual é a tenant, a gente consegue dizer várias coisas através de JWT. E aí a gente consegue verificar também, tipo, a assinatura. Por exemplo, quem foi que gerou isso aqui? Aí a gente consegue dizer, opa, foi você que gerou? Aí a gente vem bem aqui no JSON well-knowns e fala bem assim, cara, essa chave foi gerada por essa chave privada aqui, essa chave pública. E aí ele fala, sim, cara, foi gerado. E se foi gerado, significa que, tipo, é de quem a gente esperou. Tipo assim, aí, isso aqui a gente chama de uma... Qual é o nome? Criptografia assimétrica, onde você tem uma chave privada e uma chave pública. A chave privada serve para criar o token, sei lá, criptografar o dado, e aí você tem a chave pública que serve para verificar o seguinte, olha, esse dado está correto? Esse dado foi realmente feito pela chave privada? E aí ele verifica se realmente, se não tem ninguém querendo sacanear, tá ligado? Então é isso que se chama, a criptografia assimétrica, com chave pública e privada. Muito bom. E então a gente sabe agora que está funcionando, né? Tipo, a gente está conseguindo fazer o exchange de token, a gente está conseguindo, tipo, gerar o authorization code, o estado, a gente conseguiu gerar o JWT, a gente conseguiu fazer tudo que a gente precisava. Então até esse momento tá tudo de boaça, na real. Então agora a gente pode começar a rodar o quê? O dashboard, Gabriel? Seria isso? Isso. Aqui a gente não teria que testar mais nada, tipo, por exemplo, agora a gente testou só a admin, né? A gente não testou, tipo, não tem outras APIs na real, né? Tipo, pra testar, não tem outra back-end. Aí nada, seria, né? tipo, testar só o Off 2, né? Tipo, acho que não teria muita outra coisa pra testar. O que teria pra testar mais seria com o dashboard, né? Acho que aí agora é só o tipo, básico, assim. Pode crer, então. Então vamos fechar aqui tudo. Tirando Salva isso aí, aqui. Né? Fecha tudo e vamos lá, então. Vamos fechar o source, vamos fechar as migrações e vamos lá. O test client a gente pode deixar de rodar também, se a gente quiser. Já vamos parar de rodar o test client, porque a gente vai começar a rodar agora o nosso dashboard.
Que tem um README. Aí tem um README, o nosso dashboard. Ele é feito em Nuxt. O que é o Nuxt? O Nuxt é o equivalente do Next.js, né? Então seria o Server-Side Rendering. Ai, caralho, Gabriel. Mano, eu não sei quanto tempo que eu tô gravando só mostrando a nossa cara e tal também. Foda, Gabriel, né? Vou te dizer que é foda, velho. Mas enfim. Essa vida de streamer agora, né, tá... Canseira, mano. Tem esse negócio de tipo ficar tendo que trocar a tela igual aqui. Eu não sei quanto tempo tem, velho, na real.